Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade hoje à nossa aula. Vamos falar especificamente sobre jornalismo opinativo. Na aula anterior, nós falamos sobre a diferença entre informação e opinião. Conversamos de modo breve, né? Claro que eu aqui na minha fala, vendo vocês como interlocutores, fazendo essa interlocução por meio do Google Meet, por meio do WhatsApp, enfim, de conversas, nós vamos tendo esse retorno, esse feedback do emissor, que sou eu, para vocês que são receptores, e o retorno de vocês. Então, a gente viu essa questão dos gêneros informativos e agora nós vamos mergulhar nos gêneros opinativos, que são todas classificações textuais. Então, por que estamos nesse momento passando por estes gêneros dentro de língua portuguesa e comunicação? É exatamente para que vocês consigam reconhecer classificações, ou seja, reconhecer gêneros. Vão reconhecer os gêneros informativos, que são nota, notícia, entrevista e reportagem. Vão reconhecer os gêneros opinativos, que nós vamos ver agora, e nas próximas aulas também vamos ver os gêneros acadêmicos, que também vocês, sendo alunos de jornalismo ou não, vão utilizar ao longo de toda a graduação. Então, nós vamos começar conversando aqui, lembrando que, nesse momento, eu vou abordar de forma breve sobre cada gênero. Vocês não vão aprender a escrever, vocês vão aprender a identificar. Quando encontrarem um texto, vocês vão saber que tipo de texto é, qual é a classificação dele. E ao longo das disciplinas de jornalismo, nós vamos aprofundando isso. Vocês vão aprender mais características, mais atributos de cada um desses gêneros e, além de reconhecer, vão, obviamente, aprender a produzir esses gêneros. Então, o que é jornalismo opinativo? Diferente do jornalismo informativo, que tem o objetivo de relatar um fato, no jornalismo opinativo se prima a opinião pessoal do jornalista, né? Então, dentro dessa opinião pessoal do jornalista, há uma ideia de orientação. O que é isso? O jornalista, ele normalmente, né, essa pessoa que vai fazer a opinião, e aí normalmente são pessoas que estão atreladas ao jornalismo, vão emitir a sua opinião pessoal de uma situação, vão dar uma ideia de orientação, ou seja, uma ideia de resolução desse fato, uma ideia de conduta, uma ideia de direcionamento de uma referida situação, e fazem juízo de valor. O que é fazer juízo de valor? É julgar tal situação, aconteceu X situação, você vai dizer se você achou positivo, negativo e por quê. Então, quando nós fazemos juízos de valor, nós estamos fazendo julgamento à luz dos nossos conhecimentos prévios, à luz do nosso acervo pessoal. Lembram lá da primeira aula? À luz de tudo que nós aprendemos e somos e nos formamos enquanto pessoas e cidadãos. Seja essa formação acadêmica, institucional, enfim, formal ou não. Pode ser uma formação de vida. Então, é aqui, nesse juízo de valor, que muitas vezes mora a ideologia, que muitas vezes se encontra as opiniões políticas, as opiniões econômicas, né? Então, é aqui, nesse juízo de valor, que tem a ver toda a nossa bagagem cultural, a nossa história enquanto indivíduos. E aí eu falo de cada um, de cada pessoa, de cada ser que escreve. Então, de novo, o jornalismo opinativo é a opinião pessoal de quem está escrevendo. Normalmente é um jornalista, mas isso não significa que seja um padrão. Então, no contexto histórico da opinião, nós temos aí a descoberta da prensa de Gutenberg em 1600. Vocês vão estudar isso mais em introdução ao jornalismo. A prensa de Gutenberg
foi a primeira impressora, digamos assim. E ela era com tipos móveis. O que quer dizer isso? Se a gente fosse fazer um texto, no tempo do letreiro, que eu acho que não é de vocês, é do meu tempo, que era a letrinha, nós colocávamos letrinha por letrinha para fazer cartaz na escola. A prensa de Gutenberg, ela é mais ou menos isso. Cada texto você colocava letrinha por letrinha. Então, imagine o tempo que levava para montar uma página de um jornal. Então, teve essa descoberta da prensa de Gutenberg, que foi muito importante, porque a partir dessa prensa que a Bíblia, por exemplo, passou a ser impressa e não mais copiada à mão, que imagina o trabalhão que dá. A própria reforma na Alemanha, com Martinho Lutero, começa uma era de opinião, porque antes se colocava apenas a informação no jornal, embora essa informação ela não tinha uma característica jornalística. Cada um ia lá e escrevia do jeito que queria, né? Mas a partir dessa reforma na Alemanha, lá com Martinho Lutero, é que se começa a emissão, né, das opiniões do juízo de valor pessoal. É importante lembrar que os primeiros pasquins e gazetas foram morada de muitos textos de opinião. O que são pasquins e gazetas? São os primeiros jornais que nós tivemos no mundo, e pasquim e gazeta se caracteriza por serem jornais mais populares. Então, a Gazeta ela era considerada um jornal popular. E pasquim, a grosso modo, era considerado como se fosse um jornalzinho, um jornaleco, um jornalzinho pequeno, que não tinha grandes pretensões. Então, muitos veículos de comunicação, quando queriam ser críticos, argumentativos, fazer um humor ácido, né, a governos, a instituições públicas, davam o nome dos seus jornais de pasquim, do tipo, não, nós não temos pretensão, mas no fundo eles tinham. Tá? Então, a ideia inicial do pasquim é considerado um jornalzinho muito pequeno, né, sem importância, mas muitos veículos usavam esse nome para justamente poder fazer crítica, por meio de charge, de cartoon, sobretudo de textos de opinião. A regência no Brasil, né, que foi o período em que a monarquia morou no Brasil, foi até 1880, foi o período em que surgiram os primeiros jornais brasileiros, né? Nós tínhamos o jornal institucional, que era o jornal da coroa, né, da coroa portuguesa no Brasil, e depois, um tempo depois, assim, no final ali da monarquia, surge o Correio Brasiliense, que foi o primeiro jornal fora da monarquia. Então, esse jornal, feito pelo Hipólito José da Costa, ele fazia o jornal inteiramente sozinho. Ele escrevia mais ou menos umas 100 páginas de jornal, as 100 páginas de opinião. Aí vocês pensem em uma criatura escrever 100 páginas de jornal sozinho. E não era um A4, né? Era aquelas páginas A3, aquele jornal grande. E ele escrevia nos porões dos navios. Ou seja, era um jornal que vinha de modo escondido para conseguir passar pela censura da monarquia, né? Que naquele tempo estava no Brasil. Então, isso também é muito importante, né? O quanto o jornal ele nasce já com essa função de ser crítico, né? De fazer críticas a governos, a instituições consolidadas, porque muitas vezes governos e instituições consolidadas controlam a população de alguma maneira, né? Essa também é a função do governo. Mas a função da imprensa é justamente fazer crítica a estas instituições e a estes governos. Então, a importância destes veículos independentes é realmente muito grande. Em 1930, há uma revolução no jornalismo no que diz respeito à parte gráfica impressa. Então, antes eram jornais muito, esteticamente, para nós hoje, considerados jornais muito feios, muito poluídos, com imagens pequenas, textos muito grandes. Então, especificamente no Brasil, isso muito influenciado, o Brasil muito influenciado pelos Estados Unidos, faz uma renovação gráfica nos seus jornais impressos nos anos 30.
trazendo muito mais cor, imagens, fotografias maiores, títulos maiores, enfim, dando a cara estética que nós vemos hoje nos jornais impressos, basicamente. Então é importante assim ter esse conhecimento que o jornalismo brasileiro ele é influenciado pelo jornalismo americano, tanto no sentido de fazer televisão, no estilo das notícias, no estilo do jornal impresso, por exemplo. Já, por exemplo, o jornalismo europeu, ele tem muito mais texto nos seus jornais, tanto impresso quanto até televisivos e radiofônicos. Tem muito mais texto de reportagem e altas incidências de textos opinativos, né? Falados, no caso do rádio e da TV, ou escritos, no caso da internet e do jornal impresso. Muitos jornais europeus, eles não estão focados na estética, eles estão focados no texto. Agora, claro, já tem uma nova leva de jornais europeus que sim estão preocupados com a parte gráfica, lógico, né? Então, por exemplo, na Espanha, Portugal tem muito esse viés da cor, da manchete também, assim como no Brasil. Então, aqui a opinião jornalística é aquela emitida por um profissional através de um meio de difusão com base num juízo pessoal desapaixonado e ilustrado sobre o tema em questão. Então, de novo, este profissional ele vai dar a sua opinião baseado naquilo que ele acredita, ou seja, juízo pessoal, naquilo que ele acredita, num meio de difusão. Meio de difusão é rádio, televisão, jornal, internet, né? Um grande meio de circulação. Quando se fala em relato desapaixonado, é no sentido de conseguir fazer um julgamento com mais criticidade, com mais interpretação, né? Digamos assim, se é uma pessoa apaixonada pelo Flamengo, talvez não consiga dar uma opinião muito interpretativa sobre o Flamengo, porque ela está muito apaixonada. Então, o ideal é que esse comentarista ele esteja num distanciamento, né? Então, portanto, é alguém que não tem um time ou o seu time não está envolvido naquela situação para poder falar do Flamengo, né? Isso é ser desapaixonado. Então, a opinião jornalística exerce influência na opinião pública. Teoria dos sistemas. Isso a gente vai ver à frente, né? É um sistema aberto que importa informação, input e processa em seu meio e a exporta num ciclo contínuo. Então, a ideia da opinião pública, o que é isso? O jornalismo, aliás, isso é muito importante. A opinião, o fazer jornalístico, ele influencia diretamente no que as pessoas pensam, no que as pessoas fazem. Hoje em dia, pensem assim, há 50, 100 anos atrás, a única forma de informação eram os meios de comunicação. Então, havia uma influência gigantesca dos meios de comunicação na opinião pública. Hoje, com as redes sociais, isso já se dinamizou um pouco, porque não é mais, digamos, a força que a TV Globo tem sobre as pessoas, né? Mas hoje em dia, as redes sociais têm um impacto muito grande também. Então, o que as redes sociais e a internet fez foi abrir mais esse leque, né, de formas de influência dessa opinião pública. Então, quando a gente tem aqui desse sistema aberto que importa informação, né, input, que vai promover esse sistema de emitir informação, a questão do processo, o throughput, que é a questão do meio, por exemplo, onde é que eu estou emitindo essa informação, semelhante à ideia do canal, né? Vai pelo rádio, vai pela televisão, qual é o formato do meu texto, e a exporta, output, no sentido de que como é que ele vai chegar ao público. Então, a gente tem aí vários exemplos, por exemplo, que poderíamos falar agora, como, por exemplo, a forma com que a imprensa fala do Bolsonaro, ou a forma com que a comunidade, o Brasil, fala do Big Brother, por exemplo, são formas de opinião pública, né? Então, aí nós temos acontecimentos de alta envergadura e que impactam na população.
Então, para gerar uma forte opinião pública, também é necessário ter um assunto e uma informação que mexem com o público. Isso é algo a ser posto em questão. Então, vamos lá, seguindo o nosso baile aqui. Então, nós temos estilos jornalísticos, né? Como, por exemplo, informativo, que a gente já viu, nota, notícia, entrevista, reportagem, opinativo, que nós estamos vendo agora com os gêneros opinativos, e o interpretativo, que fica híbrido entre esses dois elementos. O interpretativo é híbrido entre o informativo e o opinativo. Então, o que significa isso? É porque o gênero interpretativo, ele vai interpretar os fatos, ele responde os porquês e os paraquês, ele vai investigar as consequências. Né? Então, eu posso ser interpretativa tanto dentro de um texto informativo quanto dentro de um texto opinativo, que é quando eu vou além da mera opinião, eu vou pesquisar coisas a mais para colocar no meu texto. Então, o gênero interpretativo ele é muito híbrido. Por exemplo, a interpretação aparece muito no gênero informativo da reportagem, mas ao mesmo tempo também aparece no gênero opinativo do editorial, do comentário, do artigo, né? Então, a interpretação ela é bem híbrida. Então, aqui nós temos os estilos e, ao mesmo tempo, podemos chamar de gêneros de opinião jornalística. Nós temos estes gêneros: editorial, comentário, coluna, crônica, resenha, crítica. Alguns chamam de resenha, outros de crítica e outros de resenha crítica. Artigo, caricatura e charge, que são coisas diferentes, nós vamos ver à frente. Carta ao leitor e carta do leitor, que também são duas coisas diferentes, e nós vamos ver ao longo das aulas. Então, aqui, eu trouxe, como a ideia é reconhecer, né, os gêneros, eu trouxe um pequeno conceito do gênero e um exemplo. Né? E aí, assim, vou disponibilizar junto com esta aula os arquivos dos exemplos. Então, depois vocês podem ler com calma para fazer essa averiguação, esse conhecimento dos gêneros, para conseguir reconhecer com muita tranquilidade. Então, o editorial, ele expressa a opinião oficial da empresa jornalística diante dos fatos de maior repercussão no momento. Então, lembrando que eu vou ler aqui e depois a gente comenta, né? Eu vou comentar com vocês. Nas sociedades capitalistas, não é a opinião do proprietário, mas um consenso das opiniões que emanam dos diferentes núcleos que participam da propriedade da organização. É um espaço de contradição, uma teia de articulações políticas e, por isso, representa um permanente exercício de equilíbrio semântico. É um ensaio curto, embebido de senso de oportunidade. É impessoal, não é assinado e é escrito na terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural e tem origem na política editorial do jornal. O que é isso? Os jornais mais importantes do país, eles têm uma página chamada de editorial. Na Folha de São Paulo, por exemplo, é a página 2 ou 3. Então, é uma página em que eles fazem vários textos onde ali está a opinião da Folha de São Paulo sobre o referido assunto. Jornais pequenos é mais difícil ter editorial, mas os grandes jornais brasileiros sempre têm. Então, o que esse editorial ele faz? Ele vai expressar a opinião do jornal. Então, às vezes pode ser um único dono do jornal, mas às vezes o jornal pode ter vários acionistas. Então, o editorial ele revela o que o jornal, o que o grupo que gerencia o jornal pensa sobre X assunto. Então, aí nós temos várias, se vocês olharem nos editoriais agora dos últimos tempos, falando em pandemia, falando em vacina, falando em volta às aulas, falando em economia, é a opinião do jornal. Por isso, esse texto ele não é assinado e ele é escrito em primeira pessoa do plural ou em terceira pessoa do singular, né? Ele é impessoal e ele vai... A estrutura do editorial é muito semelhante à ideia da redação de vestibular, do Enem.
né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, trazendo uma boa argumentação e interpretação dos fatos e trazendo, né, a opinião em termos gerais, representando essa empresa jornalística. Então, de novo, a estrutura é bastante semelhante a uma dissertação, tá? Então, depois vocês acessem o texto. Eu peguei textos de anos diferentes, porque agora os jornais, cada vez mais, eles estão exigindo login, senha e um valor, né? Então, fazendo a assinatura digital. Então, eu procuro, como eu gosto de usar jornais variados, eu estou usando também textos atemporais, assim, textos antigos, novos, usando material distribuído de modo gratuito na internet. Então, aqui, por exemplo, esse editorial fala sobre a fila de espera, né? E aí ele vai explicando aqui questões relacionadas à negligência, à má vontade, enfim. Vão ler o texto, vocês vão entender. Vejam que aqui tem 1, 2, 3 parágrafos, né? Bem introdução, desenvolvimento e conclusão. Existem editoriais maiores em termos de tamanho e outros com uma estrutura bem simples, como esse aqui. A coluna. Então, a coluna, ela trata-se de um mosaico estruturado por unidades curtas de informação e de opinião, caracterizando-se pela agilidade e abrangência. Cumpre a função de furo, pois procura trazer fatos, ideias, julgamentos em primeira mão. Funciona como uma fonte de informação. Corresponde à emergência de um tipo de jornalismo pessoal vinculado à personalidade do redator. Vou ler tudo para explicar depois. É um complexo de mini-informações, fatos relatados com brevidade, comentários rápidos de situações emergentes, pontos de vista aprendidos de personalidades do mundo noticioso. É uma colcha de retalhos com unidades informativas e opinativas que se articulam. Tem fisionomia levemente persuasiva. Não se limita a emitir opinião, mas conduz os que formam a opinião pública. Funciona como câmara de eco dos rumores que circulam na sociedade. O colunista emite juízos de valor com sutileza ou de modo ostensivo. Então, aqui é um exemplo clássico de uma coluna, tá? Tem a figura aqui do colunista, o nome dele, basicamente sobre o que ele fala, né? Às vezes um contato, um e-mail, um site, e aí pequenas unidades de informação. Quando eles falam em coxa de retalhos, é isso, ó. Então, numa coluna que tem 1 tópico, 2 tópicos, 3 tópicos, 4 tópicos, fora os que eu cortei embaixo, que era muito grande. Acho que devia ter mais uns 2 ou 3. Que a coluna dele é sobre imóveis, mas assim, é você falar um pouquinho sobre vários pequenos assuntos dentro de uma temática. Há colunas em que a temática é livre, então, às vezes, num tópico você está falando sobre moda, no outro tópico sobre política e assim por diante. Então, são pequenas unidades de informação e com, às vezes, uma unidade de opinião também. A opinião neste tipo de gênero opinativo, como a coluna, ela é feita de modo, como diz o texto aqui, muito sutil. Normalmente, o direcionamento já é uma opinião, né? Como esse cara aqui, os prédios que ele escolhe falar já é um tipo de opinião. Então, assim, ele poderia falar de A, mas ele fala de B. Por que ele fala de B? Né? Então, assim, são um complexo de mini informações onde esse jornalista, esse colunista, não necessariamente é jornalista, mas vai emitir juízos de valor, faz comentários rápidos, né? E aqui, o que é o furo, por exemplo? O furo, ele é quando você dá uma informação em primeira mão, tá? Então, isso é furo jornalístico, dar informação em primeira mão. Quando fala que aqui o colunista, ele não se limita a emitir opinião, mas conduz os que formam a opinião pública, é exatamente na escolha daquilo que você vai comentar. Porque dentro de uma gama tão grande de coisas para falar no mundo, por que eu vou escolher X, né, e não Y, e não Z? Então, isso também é uma forma de juízo de valor. Então, esse é o exemplo da coluna clássica, tá?
Agora, existe um outro tipo de coluna, que é quando você tem um espaço fixo no jornal para você escrever o que você quiser. Então, também é muito comum, digamos, esse Felipe Godoy poderia ter só esse espaço quadrado aqui, Felipe Godoy com a foto dele, sem o show de imóvel. Aí, um dia, ele pode fazer isso aqui, vários textinhos. Num outro dia, ele pode colocar uma charge. No outro dia, ele pode colocar um artigo. No outro dia, ele pode colocar uma crônica. Então, também existe este tipo de coluna que é só o espaço físico do jornal. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Comentário. O comentário é um gênero que mantém estreita ligação com a atualidade, produzido com base nos fatos que estão acontecendo. Vem junto com a notícia. Explica a notícia, seu alcance, suas circunstâncias, consequências. Não emite opinião explícita, mas está no raciocínio utilizado, nos rumos da argumentação. Vamos explicar isso aqui. Então, o comentário, ele sempre é em cima de um assunto que está acontecendo. Então, por exemplo, pandemia. Pandemia está acontecendo. Eu posso fazer um comentário sobre a pandemia. Eu posso fazer um comentário sobre a vacina que está acontecendo. Eu posso fazer um comentário sobre alguma região que está em lockdown. Então, o comentário ele está atrelado a algo que está em andamento. Normalmente, os jornais publicam a notícia e ao lado, no jornal impresso, ou enfim, no site, vem o comentário. Ou ainda coloca no site a notícia e embaixo vem o comentário. Na televisão ou no rádio se veicula, se fala a notícia e depois entra o comentarista com o comentário. Né? Por exemplo, nos programas de esporte é muito comum, faz a matéria sobre o time tal e depois da matéria entra o comentarista. Então é sempre depois da matéria, depois do conteúdo informativo. De novo, o que o comentarista faz? Ele vai escrever um texto, muitas vezes ele retoma a notícia, ele resume a notícia com as palavras dele, e aí sim faz uma argumentação. Então, a opinião dele vem inserida nessa argumentação. Normalmente ele não vai dizer, olha, na minha opinião é isso. Ele vai dizer, é possível pensar tal e tal coisa. E aí ele vai colocar a opinião dele de forma disfarçada, não explícita, dentro dessa ideia de, olha, é importante que se faça isso, assim, assim, assado. Então, aqui no comentário da Miriam Leitão, a gente pode ver, ó, ela começa falando de uma situação e ela vai remontar uma entrevista que uma pessoa deu. Então, a entrevista está do lado, no caso. Ela diz assim, o Brasil aprofunda a recessão e os primeiros cálculos começam a aparecer. Quer dizer, aqui já tem um pouquinho de opinião. Porque ela poderia dizer assim, não, a recessão ela é normal, é parte do período, não. Ela diz que o Brasil aprofunda a recessão. Então, aqui já tem uma pequena opinião inserida. Dependendo da dimensão da pandemia, pode ser a maior queda do PIB da nossa história. E aí ela vai falando, e aqui começa a remontar, ó. Vai começar a remontar aqui, ó, os dados da matéria, eu só trouxe um trecho, tá? Que o comentário dela é longo, mas mandei o comentário na íntegra para vocês. Então, vocês vão ver que o comentário ele é um texto, não é um texto muito longo. Então, de forma resumida, né, se resume a notícia e aí o comentarista argumenta de acordo com a sua opinião. Então, aqui embaixo, no segundo parágrafo aqui da explicação, o comentário surge na tentativa de quebrar o monopólio opinativo do editorial. Ou seja, não é só os gerentes, os chefes, os donos, os acionistas dos jornais que falam. O jornalista também fala. E esse comentário, 90% das vezes, é feito por um jornalista. No caso aqui, a Miriam Leitão, que é jornalista. Então, abra a oportunidade para que o jornalista competente possa emitir as suas próprias opiniões. Claro que não sempre de forma muito explícita, né? Mas na questão de um direcionamento, de uma interpretação. Informa rapidamente os fatos ao cidadão que se sente desejoso de saber um pouco mais e quer se orientar sobre o desenrolar das ocorrências. Aí aqui, a questão que eu queria comentar com vocês.
Então, a coluna, ela pode ser, que foi o primeiro que nós vimos, em forma de tópicos, pequenas unidades, ou um único texto dentro de um quadrado. Por quê? Porque a coluna, ela diz respeito a um espaço. Hoje em dia a gente pode atrelar o significado de coluna a um espaço. Seja na página, seja, por exemplo, nesse quadrado que eu coloquei aqui, que é uma cercadura, né? Pode ser com a forma com que o nome da coluna vem escrita, com a foto do colunista, com a assinatura do colunista, porque no editorial não tem assinatura e na coluna e no comentário tem, né? Então, assim, a coluna ela é muito mais um espaço fixo onde tudo cabe lá dentro. E o comentário, ele vem com temas variados e sem um espaço fixo. Ele pode sim ser escrito em primeira pessoa ou ser escrito em terceira pessoa do singular. Então, eu posso escrever um comentário dentro de uma coluna. Por isso que, por exemplo, o texto da Miriam Leitão é tanto um comentário quanto uma coluna, porque a Miriam Leitão tem um espaço fixo no jornal, né, X dias da semana, e lá dentro ela escreve o comentário que ela quiser. Então, o texto da Miriam Leitão é tanto coluna e comentário. Estes gêneros também aparecem no rádio, na TV e na internet. De que maneira? Por exemplo, o Jornal da Globo tem um colunista fixo por dia. Segunda dia de X pessoa falar, terça de Y e assim por diante. Né? Então, assim, isso é bem legal. É ter um espaço fixo. Então, esse espaço pode ser no rádio, na TV, no jornal, e aí esse espaço tem elementos que o caracterizam. Seja uma trilha sonora no rádio, seja uma vinheta na televisão, seja um espacinho no jornal, na página X com a foto da pessoa, sempre igual. O espaço é sempre igual. O que muda é o texto. E aqui uma dica de técnica de realização do comentário. Então, o comentário é a síntese do fato, né, a síntese da notícia que ele está falando, e uma argumentação do jornalista que sugere um julgamento. Ou seja, tem uma opiniãozinha inserida nessa argumentação. Raramente o comentário é conclusivo. As conclusões emergem naturalmente em consequências dos julgamentos anteriores. O comentário exige especialização. É uma tarefa que pressupõe ancoragem informativa e perspectiva histórica. Essa especialização não necessariamente é acadêmica. Então, aqui a gente pode pegar os comentaristas de futebol, por exemplo, né? Como o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, entre outros, né? Eles vão resumir o fato e argumentar. E a gente percebe a opinião deles dentro do argumento. E hoje em dia, e é uma pessoa que se especializou a vida inteira em jornalismo esportivo. Tem também um outro cara também bastante crítico dessa parte do esporte, o Mauro César, né, que também faz um trabalho muito semelhante, muito competente. Já os ex-jogadores de futebol, quando fazem comentários, eu posso dizer que eles são especialistas em futebol também, pela prática, pela vivência. Eles não têm tanto traquejo de redação jornalística, de texto jornalístico, mas eles têm a especialização e conseguem fazer uma argumentação baseada na própria experiência. Então, também é uma forma de se fazer comentário. Aí nós temos aqui outro gênero opinativo, que é o gênero da crônica. A crônica, ela é um texto muito, entre aspas, sem lei, ou seja, tudo pode na crônica. Pode ser um texto grande, pode ser um texto pequeno, pode ser um texto irônico, pode ser um texto romântico, pode ser engraçado, pode ser sério, pode ter estrutura de dissertação, de narração, pode não ter estrutura nenhuma, pode ter diálogo, tudo pode na crônica. Então, os autores, eles definem aqui como um relato poético do real. A crônica, ela surgiu no folhetim. O que é o folhetim? Era, né, há muitos anos atrás, ali nos anos 20, 30, um espaço dentro do jornal em que eles separavam para registrar algumas coisas que tinham acontecido ao longo da semana, mas sempre com uma redação diferenciada, com textozinho engraçado, cômico, irônico, crítico. E também era um espaço como, por exemplo,
os textos de Machado de Assis, de José de Alencar, aqueles livros, A Moreninha, Iracema, todos nasceram nos folhetins dos jornais. Então, muitas vezes o folhetim era uma espécie de novelinha que continuava no dia seguinte. Então, a crônica, grosso modo, ela tem uma cara de história, de historinha, mas eu sempre tenho uma crítica inserida nessa historinha. Então, assim nasce a crônica, né? Então, o cronista, hoje em dia, ele faz uma mescla dos fatos. Ele pega qualquer coisa, dá uma crônica. Qualquer assunto gera uma crônica. Então, às vezes, você pega um tema aparentemente banal e você escreve sobre essa historinha banal, mas no fundo, entre linhas, você traz uma crítica, você traz, enfim, uma informação, algo interessante, algo importante. Então, a crônica é aquele pedaço da imprensa onde se cultiva a sensação de que o mundo continua livre. É menos rígida e ambiciosa que o artigo, por exemplo, e não tem generalizações teóricas. É a sobremesa do jornalista. Está ligada à atualidade. É breve, flexível e permite maior liberdade de estilo. Então, segundo Marques e Mello, as principais características da crônica é a fidelidade ao cotidiano, ou seja, falar de algo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, como pano de fundo, fazer uma crítica social. Tem esse texto aqui da Marta Medeiros, depois também vocês podem dar uma olhada, que ela está falando sobre noite em claro. Né? E aí eu só vou ler a citação entre aspas. Abraham Lincoln realizava caminhadas noturnas. Groucho Marx ligava para estranhos e os insultava. Cary Grant recorria à hipnose. E aí ela vai falar que ela vai discorrer sobre noites em claro. E aí, às vezes, ela sempre dá alguma pitada de informação, de crítica, enfim, tem uma lição de moral. A crônica ela nunca vem só para ser uma conversa sem nada, né? Então o Machado de Assis brincava que a crônica é uma conversa afiada, não é uma conversa fiada, é afiada, porque sempre tem uma pitada de alguma cutucada, né? Seja ela irônica ou apenas informativa. Depois vocês visitem então enfim, os PDFs, alguns eu gravei em forma de imagem, mas vocês podem consultar estes textos depois, assim como procurar outros. A gente também vai tentar fazer um exercício de encontrar outros gêneros para poder reconhecê-los com mais facilidade. Temos aqui a resenha crítica. A resenha ela é muito importante no jornalismo, embora hoje não mais muito utilizada, mas pelos jornais maiores. Né? Então, a resenha, ou resenha crítica, ou crítica, ela é a apreciação das obras de arte ou de produtos culturais com a finalidade de orientar a ação dos consumidores. O que significa isso? Toda resenha, ela fala de um produto cultural. Então, eu posso fazer resenha de filme, resenha de livro, resenha de obra de arte, resenha de exposição de arte, resenha de filme, não sei se já falei, enfim, né, sendo produto cultural, de um podcast que é um produto cultural, de um canal no YouTube que é um produto cultural. Então, a resenha, ela fala de produtos culturais. Eu não posso fazer uma resenha de um time de futebol, ou uma resenha de um dia de um político X, mas eu posso fazer a resenha de um livro publicado sobre o político X, de um documentário publicado sobre o time Y, tá? Então, a resenha, ela fala de um produto cultural. E aí, o jornalista ou a pessoa que vai estar fazendo essa crítica resume também o livro, enfim, o filme, e vai de novo dar a sua orientação para os consumidores. Tal produto é bom? Por que é bom? E aí você vai orientar, vai interpretar, vai sugerir. Ou tal produto é ruim? Por que é ruim? Você vai analisar, vai interpretar e vai sugerir por que ele é ruim. Então, aqui, a apreciação de produtos culturais começa na imprensa brasileira pelas áreas artísticas tradicionais, literatura, música, artes plásticas.
Quando o jornalismo atinge a escala industrial, na década de 30, 1930, e amplia o seu público leitor, a apreciação dos bens culturais busca novos caminhos, passa a analisar novos produtos da indústria cultural, que é o consumo. E hoje em dia nós consumimos muito, né? Produtos culturais dos mais variados tipos. Então, aqui, torna-se um gênero destinado a orientar o público na escolha dos produtos culturais. Não faz, eu estou resumindo aqui, né? Não faz julgamento estético, faz a apreciação rápida. Então, assim, ele vai... Alguns autores mais que têm uma alta especialização, por exemplo, a pessoa é formada em artes, especialista na crítica da arte, ele pode, às vezes, até fazer um julgamento estético. Mas, sobretudo, é uma questão de interpretação mesmo, análise e orientação desse produto cultural para mostrar para o seu leitor, ouvinte, telespectador, a qualidade desse produto. Seguindo aqui, nós temos o artigo de opinião jornalística, que é diferente de um artigo acadêmico. Então, no artigo de opinião, né, no jornalismo brasileiro, é um tipo de matéria, geralmente escrita pelos colaboradores, que se publica nas páginas editoriais. Quando fala em editoriais, páginas editoriais, por exemplo, a Folha de São Paulo tem uma página, a editoria se chama editorial. O que é editoria? É um tema fixo no jornal. Então, editorial pode ser um tema fixo, polícia pode ser um tema fixo, política pode ser um tema fixo, economia, cultura, esporte, são editorias. Então, muitos veículos de comunicação chamam de editoria a parte de opinião, intitulando-a de editorial. Né? Assim como outros veículos vão colocar lá só opinião, como título lá da página. Aí tem vários textos dentro. Então, às vezes, dentro destes textos, nós temos editoriais e artigos. Mas aí sempre vai estar escrito, né? Sempre vai estar escrito em cima do texto, editorial, artigo, né? Ou opinião. Então, isso é importante. Sempre vai estar dito isso para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, quando se trata de um editorial e quando se trata de um artigo. Então, aqui, o que são elementos específicos do artigo? Falar da atualidade, escolhendo um conteúdo atual, não necessariamente precisa ter figurado aquele assunto nas páginas do jornal daquele dia, mas é necessário que seja um assunto da atualidade. E outra questão da própria opinião, né, que a significação maior do artigo está no ponto de vista exposto, opinião vinculada à assinatura do autor. Então, qual é a diferença, por exemplo, de um artigo para um comentário? É que o artigo ele é mais complexo, ele tem mais informações, ele tem mais interpretações, ele tem uma argumentação mais aprofundada. Então, aqui no terceiro parágrafo aqui desse conceito, o artigo pode ser um ensaio curto que, quanto ao tratamento, contém julgamentos mais ou menos provisórios, pois é escrito enquanto os fatos estão se configurando. Quanto à argumentação, se baseia no próprio conhecimento do autor. Ou ainda, um ensaio, artigo longo, que, quanto ao tratamento, apresenta pontos de vista definidos, compreensão mais abrangente do fato e, quanto à argumentação, se apoia em fontes que se legitimam pela sua credibilidade documental. Então, no artigo, no tratamento, na forma com que eu vou fazer o trato desse assunto, eu vou fazer com julgamentos. O que é julgamentos, né? O ponto de vista, mas analisando o fato, argumentando, e essa argumentação, eu não preciso procurar em livros. A argumentação ela pode ser baseada no meu conhecimento. Então, normalmente, o articulista, ele tem muita informação sobre determinado assunto. Então, digamos, eu, Roberta, não me sentiria à vontade para escrever um texto sobre a vacina no Brasil, porque eu não tenho capacidade técnica para falar de vacina. Mas talvez um farmacêutico ou talvez um doutor em farmacologia escreveria sobre a vacina com muito mais propriedade do que eu, por exemplo, porque ele estuda isso.
Então, é com base no próprio conhecimento, né? E a outra questão aqui desse artigo, quando ele é um pouquinho mais longo, no sentido de você ter realmente a liberdade para apresentar mais pontos de vista, né? Mais argumentações, e aí, nesse caso, quando o artigo é maior, mesmo dentro do jornal, as pessoas se usam de fontes, que pode até ser de um livro, mas normalmente é de pessoas entrevistadas, que o próprio autor do texto pode entrevistar ou ele pode citar de matérias feitas pelo jornal. Então, digamos, a Folha de São Paulo entrevista o político fulano numa matéria da edição, e ao escrever o artigo, o articulista vai citar o entrevistado fulano que está dentro da matéria do jornal. Então, a fonte é nesse sentido. Em livros é muito pequena, é bem raro um articulista trazer livros como fonte de artigo de jornal. É a finalidade do artigo, então. Pode ser doutrinário, quando analisa uma questão da atualidade, sugerindo ao público uma determinada maneira de vê-la ou de julgá-la. Ou científico, quando torna público o avanço da ciência. Então, por exemplo, quando a gente vê aí um cientista falando sobre a vacina e pontuando as questões técnicas, aí nós temos um artigo, por exemplo, científico dentro do jornal, escrito no estilo do jornal. E quando nós temos um artigo que o próprio texto da Miriam Leitão, lá atrás, mesmo sendo um comentário, tem algumas pegadas de doutrinário também. Só que, claro, um comentário. Mas então o artigo, ele vem na mesma pegada. É como esse artigo que eu disponibilizei aqui para vocês, escrito pelo Petrus Elesbão, né, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Câmara, Senado e do Tribunal de Contas da União. Então, aqui, como ele é presidente do sindicato, obviamente ele está defendendo o sindicato e os servidores. Então, esse artigo dele aqui é doutrinário. Então, assim, os articulistas, jornalistas ou colaboradores dinamizam a vida do veículo, introduzindo diferentes prismas para analisar a conjuntura e trazem novas informações para completar a crítica do cenário sociopolítico, democratizam, e faltou um E aqui, e democratizam a opinião no jornalismo. Aqui, nesse exemplo da questão do jornalismo, do artigo doutrinário, a gente pode ver, por exemplo, as televisões, a Globo News, por exemplo, ou a Record, os articulistas e os comentaristas, eles sempre têm opiniões divergentes. Às vezes eles escolhem um bem de esquerda, às vezes um bem de direita, um de centro, que é para justamente a pessoa representar questões doutrinárias diversas, para representar diferentes grupos sociais. Ok? Chegando quase no final aqui da nossa aula, nós temos o gênero opinativo da caricatura e charge. Então, o nome do gênero é gênero caricatura, e alguns autores colocam caricatura e charge, mas aí embaixo a gente vai ver as subdivisões. Então, nós entendemos no jornalismo que caricatura e charge também são formas de opinião, né? Porque você, através de um desenho, você vai colocar uma opinião, você vai evidenciar uma sátira, obviamente com humor, e também emite um juízo de valor. Então, nas charges em que nós vemos o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, sempre tem um juízo de valor do chargista. O que ele quer dizer com aquilo? Então, esse juízo de valor, ele também se manifesta nos desenhos, né? A caricatura aqui foi introduzida à imprensa europeia nos anos de 1830, devido à conjunção de dois fatores socioculturais: o avanço tecnológico dos processos de reprodução gráfica e a popularização do jornal como veículo de comunicação. Isso é muito importante também, porque as charges, as caricaturas, enfim, os desenhos, as artes gráficas foram melhorando muito com o tempo. E aí também tem várias questões
tecnológicas que ajudam nesse sentido. Este gênero opinativo, que primeiro existiu como texto, adquire a expressão permanente como relato humorístico, originando o jornalismo caricato com o uso do desenho. Seguindo aqui, a ideia, então, né, da caricatura no vocábulo italiano significa satirizar, criticar, ridicularizar. Além de emitir opinião devido à imagem que motiva de tal modo o leitor e produz percepção rápida, a caricatura é um instrumento eficaz de persuasão. Estigmatiza personagens da vida pública e os populariza. Aí o Marques de Mello, ele define a caricatura, o gênero jornalístico opinativo caricatura, em 4 elementos. Um, que é a própria caricatura, retrato humano ou de objetos que exagera ou simplifica traços, acentuando detalhes ou ressaltando defeitos, suscita risos, ironia, retrato isolado. Aqui na caricatura é muito comum com políticos, fazendo só a imagem do cara, a gente já sabe quem é. Então é só o traço humano mesmo das feições. A charge, que é uma crítica humorística de um fato ou acontecimento específico, reprodução gráfica de uma notícia. Essa charge aqui, por exemplo, ela é tanto charge quanto caricatura, porque essa figura que está aí, né, ela é a caricatura de alguém, depois eu coloquei lá a página toda, então vocês vão conseguir, lendo a página toda das informações, vão conseguir identificar e entender essa charge. Mas aí, a caricatura de uma pessoa aqui com uma charge, que é um contexto na foto. Uma pessoa presa, né, com a tornozeleira, com peso atrás e tal. Então, há um conjunto da obra. Então, a gente pode classificar essa arte tanto quanto uma charge, quanto uma caricatura. O terceiro elemento pelo Marques de Mello é o cartoon. O que é o cartoon? É uma anedota gráfica que não necessariamente é inserido no jornalismo. Então, um exemplo de cartoon pode ser só um desenho do Superman, por exemplo, né? Ou só um desenho de uma bonequinha, só um desenho livre, é um cartoon. E um comic é a história em quadrinhos. Então, a história em quadrinhos do Superman é comic. Só a imagem do Superman é um cartoon. Só a imagem da Mafalda, que é uma personagem de história em quadrinhos argentina, só a imagem dela é um cartoon, né? E a história em quadrinhos passa a ser comic. E aí é legal também que a gente já tem histórias em quadrinhos jornalísticas. Tem alguns autores, como por exemplo Marjane Satrapi, Joe Sacco, que são jornalistas e escrevem reportagens em forma de histórias em quadrinhos. Então aqui a caricatura e a charge representam o real, criticando-o. Então, por exemplo, o cartoon e o comic não necessariamente têm vínculos com a realidade, mas a caricatura e a charge sempre terão vínculos com a realidade. E por fim, aqui nós temos a carta. A carta, então, ela existem duas possibilidades, que a gente já vai conversar. Então, a carta, enquanto não surgirem soluções para viabilizar uma participação mais ativa e direta do leitor no processo de produção jornalística, este recorre à carta como um recurso para expressar os seus pontos de vista. Então, é uma forma que o leitor tem de participar do debate público. Então, a carta do leitor é aquele textinho que o leitor envia para as redações. Então, aqui embaixo, por exemplo, aqui a gente vê um exemplo de um e-mail, um endereço. No passado, as pessoas enviavam cartas à redação, literalmente. Hoje é por e-mail, é por WhatsApp, é por Twitter, é por Instagram, né? Então, é quando o leitor escreve uma breve opinião para o jornal. E aí tem uma seção chamada Carta do Leitor. A própria editoria, o próprio gênero Carta do Leitor está inserido num espaço de coluna, que é sempre com as mesmas características, como, por exemplo, aqui, escrito em vermelho e preto. Então, isso é uma carta do leitor. E existe também a carta ao leitor, que é quando o jornal manda uma carta, publica uma carta nos seus meios para os leitores.
Normalmente, quando vai ter uma mudança no jornal, vai mudar a cor, vai mudar a parte gráfica, ou vai mudar o dia de circulação na revista, eles escrevem a carta ao leitor, um textinho explicando a mudança que vai acontecer. Então, é um outro exemplo, mas a carta ao leitor é bem mais incomum. A carta do leitor é algo muito comum, então, quando os leitores enviam pequenas opiniões para o jornal, enfim, a revista, a internet, a televisão, o rádio, ok? Essa é a nossa bibliografia. Então, nessa aula, você ficou sabendo um pouco sobre o que são os gêneros opinativos. Agora, procure lá no SIGA os exemplos, eu coloquei os textos de cada exemplo mostrado aqui, onde vocês podem mergulhar mais nessas características de cada um desses gêneros, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, boa semana.